Oi, gente, tudo bem? É bom estar aqui novamente com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre frase, oração e período. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, né? Não é verdade. O que é frase? Frase é um enunciado que tem sentido completo, que é capaz de estabelecer comunicação. Fiz aqui um mapa mental para facilitar. A frase, ela pode ser classificada como nominal ou verbal. Frase nominal, gente, é aquela que não tem verbo. E verbal é a que tem. Se eu chego aqui e falo oi, é frase. É frase. Estabeleceu comunicação, você entendeu, ok? É chamada de frase nominal porque não tem verbo. Bom dia, frase nominal, ok? E a frase verbal é aquela que tem verbo ou locução verbal. Lembrando que a ideia de locução, toda locução é a junção de duas ou mais palavras para dar ideia de alguma coisa. Ele está viajando muito. Repara, esse está viajando é uma locução verbal, né? Eu tenho está, verbo auxiliar, e o verbo principal, viajar, no gerúndio, que é a terminação NDO. Então, viajando, está viajando é uma locução verbal. Então, para ser frase, precisa ter sentido completo e estabelecer comunicação. A frase, ela pode ser chamada, denominada de frase verbal e nominal. Nominal é aquela que não tem verbo e verbal é a que tem verbo, ok? E a oração? A frase que contém verbo ou locução verbal também é chamada de oração. Então, a oração, ela não precisa ter sentido completo, mas ela precisa ter verbo. Tem um verbo, uma locução já é uma oração, mesmo que tenha sentido incompleto. Se eu digo assim para você, você quer um chocolate? É uma frase verbal, porque tem verbo. Aí a resposta, quero, fora do contexto. Esse quero sozinho é frase? Não, você entende? Quero o quê? Nesse caso, você entende que quer um chocolate, mas ele sozinho você não entende. Então, quero não é frase porque não tem sentido completo, mas é oração. Beleza? Então, eu coloquei aqui, ó. A oração, ela pode ter sentido completo ou incompleto. Para ser oração, precisa ter verbo ou locução verbal. E o período? Para ser período, ele precisa ter sentido completo e verbo, ok? O período, ele é classificado, ele é dividido em período simples e período composto. O período simples é aquele formado por uma única oração, ou seja, aquele que tem um verbo ou uma locução verbal. E o composto é formado por duas ou mais orações, ou seja, dois verbos ou duas ou mais locuções, ok? Então vamos fazer um resumão aí. Frase precisa ter sentido completo e estabelecer comunicação. A frase ela pode ser verbal ou nominal. Verbal quando tem verbo e nominal quando não tem, ok? A oração não precisa ter sentido completo. Ela precisa ter verbo ou locução verbal, ok? E o período? O período ele precisa ter sentido completo e verbo ou locução. E aí ele se divide em simples e composto. Simples é aquele que tem um verbo ou uma locução, e composto é aquele que tem dois ou mais. Como é que você conta as frases, né? Você sempre vai se, né, em algum concurso, uma prova, pede para você tirar do texto, do primeiro parágrafo do texto, a quantidade de orações. O que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de verbos ou locuções verbais. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. E assim vai, ok?
A frase você conta sempre da letra maiúscula até o ponto. Pode ser ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a classificação das frases, né? As frases, elas se classificam quanto à entonação. Eu coloquei aqui a classificação das frases somente quanto à estrutura. Então, a frase quanto à estrutura, ela pode ser verbal ou nominal. E quanto à entonação, a gente vai falar no próximo vídeo, ok? Beijos, fiquem com Deus e cuidem-se.